esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, em que se imolava o cordeiro pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou 2 discípulos e disse-lhes: ide à cidade, virá ao vosso encontro um homem com uma bilha de água. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está a sala em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, alcatifada e pronta. Preparai-vos lá o que é preciso. Os discípulos partiram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção e partiu. Deu aos discípulos e disse: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe. E todos beberam dele. Disse Jesus: isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado pela multidão dos homens. Em verdade eu vos digo, não voltarei a beber do fruto da videira, até o dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus. Cantaram salmos e saíram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado irmão, no sacramento da ordem, Padre Ciro, na pessoa de quem saúdo todos os padres passionistas que se dedicam incansavelmente no serviço pastoral desse santuário. Também saúdo o provincial, que é o Padre Leudes, que é meu amigo, irmão de início de seminário, colega de turma. Hoje ele é provincial dos passionistas e eu sou bispo de Nova Friburgo. Quero saudar o nosso irmão, Padre Marcos Vinícius, que tem tanto amor por esse local, e ele volta aqui para agradecer a fé, o chamado, a vocação ao sacerdócio. Viemos conversando e ele tem grande estima, né? E como é bom voltar a primeiro amor. Isso é muito interessante, queridos irmãos e irmãs, sempre voltar ao chamado inicial. Como é bom recordar as maravilhas que Deus realizou em nossa vida. Porque às vezes ficamos só com os fatos negativos do presente e nos esquecemos de tantas graças e bênçãos que Deus nos concedeu durante toda a nossa vida, né? Então, o olhar para trás é isso, olhar com gratidão, para viver o presente com alegria, com entusiasmo e olhar o futuro com esperança, né? Nós precisamos recordar as maravilhas de Deus, e Ele fez em nós maravilhas. Vocês certamente estão aqui, vocês que nos acompanham, para agradecer graças e bênçãos recebidas nesse santuário, recebidas do Cristo crucificado, um lugar de peregrinação. Padre Marcos me dizia que quando era criança, nesse dia de hoje, dia 26 de janeiro, recordamos o fenômeno, o crucifixo, né, que jorrou sangue, 53 anos. A partir de então, quantos peregrinos aqui vieram, quantas graças recebidas desse local, né?
Então, estamos aqui para agradecer esse fenômeno, esse sinal de Deus, que recorda o sangue de Cristo derramado na cruz para nos salvar, nos purificar, para nos dar uma vida nova. Então, Padre Marcos está aqui nessa intenção, e eu também, porque quantas vezes estive aqui como bispo auxiliar de Niterói, vocês me conhecem, sou Dom Luiz Antônio, agora estou como bispo diocesano em Nova Friburgo, e a alegria estar aqui com vocês. Já vi tanta coisa nova por aí, né? E infelizmente é um tempo de pandemia, de distanciamento social, não é possível o abraço do reencontro, mas aqui estamos, irmanados no altar. Que bom, e agradeço, minha gratidão por esse convite, para participar do dia da festa com vocês, né, nesse santuário. Quando aqui cheguei, e quando fui fazer a minha visita ao crucificado, né, a Santa Cruz, eu me recordei daquele 27 de março, quando o Papa fez uma oração tão bonita na Praça de São Pedro, diante de um crucifixo milagroso. Lembram-se dessa cena? O Papa diante daquela cruz, sozinho, rezando pela humanidade. E eu, na minha pobreza, humildade como bispo, a primeira coisa que me veio em mente foi essa: imitar o Papa e rezar pela humanidade. Nesse tempo de dor, de pandemia. Então estou aqui também como peregrino, colocando na cruz de Cristo as nossas cruzes. Essa cruz tão difícil da pandemia, que se prolonga, né? Esse vírus e tantos outros males que nos atingem. As cruzes do nosso povo, da humanidade. O próprio Papa disse que quando o vírus chegou, a humanidade já estava enferma. Tomara que a gente aprenda coisas novas com tudo isso, e que tudo isso nos ajude a construir um mundo melhor, mais humano, mais fraterno, mais justo, mais solidário, mais conforme ao querer de Deus, né? Então eu também trago como bispo essa intenção, coloco na imagem milagrosa do Cristo crucificado toda a humanidade, as vítimas da pandemia, das doenças, os falecidos, né? Quantas famílias enlutadas. Coloco também as vítimas das injustiças, desigualdades, do ódio, do preconceito, da guerra, do desemprego, quanto sofrimento, né? Por conta da pandemia. Então nós estamos aqui para rezar, estamos rezando a missa do precioso sangue de Cristo, que nos lava, que nos fortalece, que nos purifica. Então essa é a nossa intenção, pedir por nós, mas pedir pela humanidade toda. Não se esquecer daqueles que sofrem, porque Jesus deu a vida por todos. Depois também agradecer, né, queridos irmãos e irmãs? Fiz minha ação de graças também. Vejam, em menos de um ano, a humanidade produziu várias vacinas. Algumas já estão disponíveis no Brasil. Vejam, agradecer a Deus que age na ciência, age na pesquisa. Deus age em tudo e em todos. Para nós que temos fé, tudo é obra de Deus. E também é lógico do esforço humano. A comunidade científica que se organizou para produzir vacinas. Não obstante tantas resistências, tantas forças contrárias, políticas, ideológicas, a comunidade científica foi em frente e hoje nós temos um sinal de esperança. Então nós temos que agradecer a Deus tantas coisas boas que têm acontecido também na pandemia. A vacina, tanta coisa boa que continuou acontecendo na igreja, na sociedade. Quanto bem foi feito e tem sido feito nesse tempo de pandemia, a igreja que não abandonou os pobres, os necessitados, quantos grupos, né, voluntários, quanta gente ajudando, quanto crescimento humano, espiritual, também quanta dor emocional, espiritual,
Quanta gente sofrendo por conta do distanciamento, questões emocionais, espirituais que vão aparecendo. Mas um ajudando o outro, um estendendo a mão ao outro na medida do possível. E o sangue de Jesus nos lava. Por isso, o saudoso Papa São João Paulo II dizia, né, que nós devemos, né, unir as nossas cruzes à cruz de Cristo. A dor de Cristo foi uma dor salvadora. Nós estamos no santuário do Cristo crucificado, que versou o sangue. Então a dor pode ser salvadora. Essa dor que nós estamos sentindo, dor espiritual, emocional, econômica, essa dor pode ser salvadora. Depois dessa dor pode vir uma vida nova, uma realidade nova. Então nós precisamos unir as nossas dores à dor de Cristo. Unir as nossas cruzes à cruz de Cristo. Aí a dor fica mais suportável, não fica? É o olhar da fé que nos mantém em pé. Eu criei aquela oração, em pé no olhar da fé, ainda que seja aos pés da cruz. Como não se recordar aos pés da cruz, como nós, aos pés da imagem, né, que nós, né, adoramos, porque a cruz é o sinal de salvação, adoramos a Santa Cruz. Então, como não recordar de Maria aos pés da cruz? Maria aos pés da cruz, em pé, naquele momento de dor dramático, Maria em pé, né? Nós também estamos com dores, com cruzes, mas em pé. Vocês pensem que quando começou a pandemia no ano passado, nós estávamos no meio da quaresma, lembram-se? Vivenciamos o tempo da quaresma na pandemia, Semana Santa na pandemia, tempo pascal na pandemia, tempo comum na pandemia, tempo do advento na pandemia, tempo do Natal na pandemia. Estamos no tempo comum na pandemia. Daqui a pouco começa a quaresma e tudo indica na pandemia. Todos os tempos litúrgicos na pandemia. Mas aqui estamos em pé, perseverantes no amor. Por isso a segunda leitura tão bonita da carta de Pedro diz que nós devemos suportar as dores, porque Jesus suportou as dores por nós. Suportar significa saber que tem alguém que é suporte, é isso. Quem é o nosso suporte? É Jesus, é o precioso sangue de Cristo. Quem é o nosso suporte depois de Jesus? Pessoas, amigos, família. Nós podemos suportar sim esse momento difícil, a partir da nossa fé, do suporte que é Deus, e do suporte que são os irmãos, que são manifestação do amor de Deus em nossa vida. Suportar com esperança renovada, gente, com teimosa esperança, como eu digo, né? Jesus suportou tudo por nós, caiu, se levantou, foi até o fim. E nós com Ele, podemos também perseverar até o fim. Não vamos nos entregar, não. Está demorando? Está. Mas nós vamos perseverar até o fim. A primeira leitura fala, né, que Moisés estabeleceu com o povo uma aliança. E o sinal foi o sangue de animais. Esse sangue foi aspergido como sinal de uma aliança. E diante dessa aliança o povo disse: nós vamos obedecer ao Senhor. Nós vamos fazer a sua vontade. A aliança é isso. É Deus quem chama e nós que respondemos. A aliança é feita sempre entre duas pessoas, não é assim, marido e mulher? E a aliança na palavra de Deus é entre Deus e o ser humano. Deus chama e nós respondemos. E a nossa resposta qual é? Se Deus quer uma aliança conosco, Ele quer que a gente também obedeça a sua palavra, que a gente faça a sua vontade, é isso, né? Então vejam, essa foi a aliança do Antigo Testamento. Só que Jesus, como ouvimos no Evangelho, o relato da última ceia, da instituição da Eucaristia, Jesus realiza a nova e eterna aliança. Toda missa
é o sacrifício de Cristo. É a renovação da nova e eterna aliança. Se lá no Antigo Testamento a aliança foi feita com sangue de animais, agora é feita com o precioso sangue de Cristo, que nos une definitivamente ao Pai. Então Jesus estabeleceu conosco uma aliança de amor. Ele nos chamou para uma vida nova e nós precisamos responder a esse chamado, procurando a conversão. Ontem celebramos a conversão de São Paulo. Não é por acaso que esse fenômeno, esse grande sinal aconteceu no dia 26 de janeiro, há 53 anos, um dia após celebrarmos a conversão de São Paulo. E hoje a igreja celebra também, né, São Tito e São Timóteo, bispos e colaboradores de Paulo na obra de evangelização. E esse sinal que tivemos aqui do crucificado, que jorrou o sangue, é um chamado à conversão. A aliança é um chamado à conversão. A gente reza sempre pela conversão dos outros, é hora de rezar pela nossa conversão, ver o que precisa ser mudado em nós, para que a gente possa sair dessa pandemia melhores, mais humanos e mais santos, é isso. Melhores, mais humanos e mais santos. Quanto mais santo, mais humano, quanto mais humano, mais santo. Então que o precioso sangue de Cristo nos lave, que a celebração da cruz de Cristo, do Cristo crucificado, reforce, renove a nossa esperança, para que possamos suportar com Ele e nele esse tempo difícil, que possamos perseverar na fé, que possamos ser um braço estendido aos outros, que possamos ser um sinal de esperança. Vamos impedir hoje, mas não vamos deixar de agradecer as maravilhas que Deus fez em nós e por meio de nós. Por isso esse santuário está na paróquia dedicada a Nossa Senhora da Conceição. E é interessante que o padre Marcos Vinícius, que tem tanto amor a esse local, está numa paróquia dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Então, olhando para Nossa Senhora, que permaneceu em pé, vamos pedir que ela nos ajude a permanecermos em pé. Boa festa para vocês, permaneçamos unidos na fé, no amor, na esperança. E gratidão pela acolhida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Renovemos a nossa fé. Creio